Agitech Innovation Podcast, onde você ouve quem mais entende de tecnologia e inovação no agro, para te inspirar a pensar o presente e o futuro. Olá, queridos ouvintes do Agitech Innovation Podcast. Eu sou Fernanda Cavalcante e faço parte do time de marketing e conteúdo do Agitech Innovation. Hoje estamos aqui diretamente dos estúdios de gravação em Piracicaba, São Paulo, para a estreia da segunda temporada da série Mercados de Tecnologia no Agro. Para a estreia dessa temporada, a gente preparou um conteúdo muito especial. A gente vai falar sobre um conceito que ele foi desenvolvido lá em 1980 pelo americano Robert Rodaly e que nos últimos anos tem ganhado muita atenção no mercado, que é a agricultura regenerativa. O que vem impulsionando os olhares para a agricultura regenerativa é o seu potencial, seja de aumentar a matéria orgânica do solo, os micro-organismos ou até mesmo de sequestrar o carbono que está na atmosfera e reter no solo, podendo então ser utilizado como aliada na mitigação das mudanças climáticas. Mas sem me alongar muito, eu estou aqui muito bem acompanhada de especialistas que desenvolvem tecnologias que ajudam o produtor rural a colocar esse conceito em prática. Vou pedir para que eles se apresentem. Emily, se você quiser começar. Obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Emily Leite, eu sou diretora comercial da Maize Farm no Brasil. E muito obrigada pelo convite para a estreia e complemento que eu estou muito bem acompanhada aqui. Marcos, se quiser. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou o Marcos Petean, CEO da Gênica, conhecido também como Galac aí no mercado, é o jeito que o pessoal acaba me chamando. Uma satisfação muito grande estar aqui e já pela abertura da Fernanda, ela elevou bastante o nível técnico dessa conversa, que promete aí ser muito boa. Diro. Oi, eu sou o Diro Roccari, eu sou da Solusolo. Queria agradecer o convite de estar conversando aqui, tá? Cercar de boas pessoas nessa mesa. Então, eu só queria agradecer. Muito bom, gente. É um prazer receber vocês aqui hoje. E para começar a nossa discussão, eu gostaria de começar falando sobre quais são os primeiros passos para a adoção da agricultura regenerativa, né? Então, quais são os primeiros passos para o produtor adotar esses conceitos? E também hoje, quando vocês olham para a cartela de clientes de vocês, os produtores, né, as propriedades que vocês atuam, elas estão mais no início desses conceitos ou elas já são mais avançadas? Bom, quando a gente fala de agricultura regenerativa, acho que ainda existe muita dúvida acerca do tema, porque existe uma correlação muito grande com a agricultura orgânica, quando se fala em agricultura regenerativa, né? E isso, fora do Brasil, é um conceito que tem muita gente trabalhando de forma correlata, mas eu acho que o primeiro passo quando a gente fala de agricultura regenerativa é entender de fato o que é, né? Porque tem muito agricultor falando o que quer fazer ou que não quer fazer sem saber o que é. Então, eu parto do princípio que existe ainda uma etapa relacionada à educação, relacionada a entender mais sobre o assunto, que é muito importante. E, sem dúvida, um podcast como esse, ações como essa que visam difundir conhecimento, é algo que ajuda muito o tema a colocar luz no assunto, né? E, nesse sentido, dentro da Gênica, algum tempo atrás, a gente discutindo sobre o futuro dessa forma de produção, ficou muito claro que não seria somente através de micro-organismos que a gente conseguiria ajudar o agricultor a implementar sistemas de fato regenerativos, né? Foi nesse sentido que a gente começou a estudar e entender que outras soluções nós poderíamos aí trazer para dentro da nossa plataforma e ajudar o agricultor a implementar esse sistema regenerativo de verdade, né? Não somente usando ali um ou outro produto e achando que já está fazendo uma agricultura regenerativa de fato. Então, acredito que esse entendimento mais holístico do assunto vai ajudar o agricultor a ter uma produção melhor, uma produção que vai ter benefício, inclusive em rentabilidade, e olhando para o futuro, olhando para a perenidade do negócio do agricultor, é indiscutível que a agricultura regenerativa tem muito para agregar, né? E aí um segundo ponto aí da sua pergunta, né? Lá atrás, quando a gente começou a aprofundar nesse assunto, a gente até havia focado nossas energias em propriedades menores. A gente acreditava que a gente seria mais efetivo com esse perfil de agricultor. E para nossa surpresa, hoje grandes companhias agrícolas, usinas, estão muito engajadas no assunto, né? Então,
Eu te diria que hoje está difícil de criar uma única persona e falar assim, esse é o nosso cliente, porque a adoção do assunto está sendo muito ampla mesmo. Então, me parece que isso está mais ligado a qual é a visão do cliente de longo, médio prazo, do que é o tamanho dele, a cultura que ele está inserida, porque todas as culturas e todos os tamanhos de cliente estão muito abertos ao assunto, sabe? Essa é um pouco da minha visão, para não me estender mais aqui. Emily, se você quiser complementar e também trazer a visão da Maize Farm. Vou aproveitar bastante do que você falou, puxando aqui um gancho. Como somos um software, né? A gente oferece um serviço tanto para o produtor, o nosso consumidor final, ou via empresas que levam programas de agricultura regenerativa. Nós criamos uma jornada de aprendizado para conseguir atender os diferentes perfis de produtores e tamanhos de propriedade em diferentes estágios de agricultura regenerativa que elas estão, porque falta nessa questão da educação tanto do produtor, mas os profissionais também precisam estar capacitados para mostrar os benefícios da agricultura regenerativa no curto, médio e longo prazo. A gente precisa vencer primeiro, então, essa fase da educação, para trazer, de fato, os custos, os benefícios totais que ela pode trazer no prol maior da sustentabilidade financeiramente e atender o que o mercado está trazendo para a gente. Giro também, se você quiser complementar. Então, o que a gente vê no mercado, as propriedades que estão mais aí avançadas em certificações internacionais e das mais diversas culturas estão muito mais aptos aí a adotar. Já se fala em agricultura regenerativa. E então a gente acaba tendo que levar, visando de outras formas, aumento mais de produtividade, mais benefícios financeiros e reduções de custos. Mas o passo foi dado, muitas vezes a gente vê produtores falando que não querem iniciar a agricultura regenerativa, mas indiretamente já estão utilizando dando os primeiros passos, né, que são a utilização de bioinsumos, os orgânicos minerais, já fazendo monitoramento das pragas, então racionalizando mais as aplicações. Então, indiretamente a gente já vê que eles já estão caminhando para esse sentido. Mas, Diro, só pegando o gancho do que você está dizendo, assim, tem uma coisa que me parece comum para todo mundo que está indo para esse universo, que é a busca por rentabilidade e perenidade do negócio. Porque mesmo quem está envolvido hoje com as certificações, esse produtor não está fazendo isso simplesmente para estar alinhado com questões ambientais. A questão ambiental é um dos caminhos que ele entende que é necessário para ele ter perenidade, para estar alinhado com o que o consumidor exige, com o que o mercado comprador exige. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, assim, que não é do dia para a noite que a gente vai ter o entendimento de todo agricultor. Mas quando a gente vê uma grande companhia, quem quer que seja, aderindo, o foco central é a saúde do negócio. Ao contrário do que muita gente acredita, né? Quando a gente coloca o tema de agricultura sustentável ou agricultura regenerativa, sempre vem o primeiro ponto da questão ambiental. E não é por aí. Não é por aí. Todo mundo que está entrando está olhando a rentabilidade e perenidade do negócio. Esse é um ponto que eu vejo em comum, só compactuando com o que você disse aí, né? E quanto mais a empresa ou o produtor está habituado com processos, procedimentos que são exigidos pelas certificadoras, mais fácil é a adoção. Produtores que estão muito ligados no operacional, ainda não tem muita coisa definida, esses são os mais ainda receosos com a adoção da prática. Sim, e a gente pôde perceber que a agricultura regenerativa ela é bem complexa. Eu trouxe aqui alguns pilares que tangem as práticas da agricultura regenerativa, mas assim, são algumas dessas práticas, né? A gente sabe que tem várias, né? Que seriam como minimizar a perturbação do solo, manter o solo coberto durante todo o ano, mantendo as plantas e as raízes o maior tempo possível, fazer integração com animais, aumentar a biodiversidade. E pensando nisso, né, nessas boas práticas, nos pilares que tangem a agricultura regenerativa, em qual deles vocês conseguem atuar, né? Se vocês conseguirem também trazer para a gente como que a startup de vocês atuam na prática, trazendo os conceitos para o produtor. Dentro da Gênica, a gente sempre teve um foco em inovação muito grande voltado a micro-organismos, né? Então, pensando em inoculantes, defensivos biológicos, é nisso que o nosso time hoje está engajado em fazer inovação. Dito isso, a gente entendeu que para entregar uma solução mais completa para o agricultor voltado a esse interesse genuíno, né, de ajudar ele a fazer a agricultura regenerativa, a gente precisava ampliar o leque de soluções. E foi nesse sentido que a gente iniciou um trabalho com plantas de cobertura. Hoje
Nós temos uma linha dentro da Gênica com plantas de cobertura. Nossa intenção é trabalhar com um mix de plantas, trazendo toda essa ideia de diversidade, de raízes, de diferentes famílias, e tudo isso já tratado com o tema biológico, né? Então, dentro do conceito de ter raízes ativas, diversidade de outras plantas, a planta de cobertura para nós parece ser peça-chave dentro do manejo regenerativo, assim como o trabalho com alguns bioestimulantes que são ricos em carbono e também vão jogar a favor dessa história de aumentar carbono no sistema, ser ali de alguma forma meio de cultura para os micro-organismos benéficos, né? Então, hoje na Gênica nós temos trabalhado com alguns desses pilares, continuamos estudando outras possíveis soluções, mas soluções que tenham um alinhamento com o nosso negócio, que não nos coloque, não nos faça perder o foco do que é core, né? Então, hoje, pensando em disrupção e inovação, é em cima de micro-organismos e novas gerações de bioinsumos, mas essas outras soluções parecem fazer muito sentido e por isso que a gente trouxe para dentro, para poder entregar uma solução mais completa. Se a gente quiser seguir o mesmo fluxo, Emily. Seguimos assim, como um software MRV, então a gente mede, a gente verifica, reporta, a gente acompanha, tenta pelo menos acompanhar todas as fases que tangenciam a agricultura regenerativa, então as operações que acontecem desde um preparo de solo até a colheita, a gente consegue buscar diretamente das máquinas e relacionar com a cultura que foi colocada em campo, com o input, pode ser um bioinsumo ou pode ser um químico, e entender o que isso causa no solo, o que isso causa na atmosfera, de uma maneira clara e com os níveis de complexidade de acordo com o nosso cliente. É claro que não conseguimos, né, de dar tamanha complexidade que você já mencionou, mas a gente tenta tornar a agricultura regenerativa, ou não usamos esse nome porque, pensando aqui no Brasil, o produtor já é muito bom, né? Ele já faz várias práticas que ele nem sabia que era da agricultura regenerativa, mas mostrar o quanto é bom, que benefício que ele consegue tirar de um manejo consciente da propriedade dele. Então, a gente trabalha com um produto aí que ele visa aí recuperar, voltar com a saúde do solo. Então, ele vai fornecer tanto alimento como vai entrar alguns micro-organismos que vai estar estruturando essa saúde do solo. E, assim, hoje os bioinsumos, eles são muito voltados, assim, são como micro-organismos específicos para determinadas pragas e doenças, né? Então, você vai na Gênica, ele tem um Neymar para determinado fungo. Ele tem um Messi que vai atacar uma determinada praga. Mas aí, quando se fala do nosso produto, ele vai sempre ativar, como vai alguns produtos também, como se fosse um time de futebol inteiro. Então, buscar essa biodiversidade e que vai voltar, vai retomar o solo, quando a gente fala em plantas de cobertura, em cobertura vegetal, né? Então a gente coloca uma cobertura vegetal. E também, se não tiver, sempre quem vai degradar, quem vai consumir toda aquela matéria seca vai ser uma comunidade que vai estar em maior quantidade. E se for o patógeno, a tendência é que esse patógeno aumente essa população. Então, é por isso que dá necessidade, além de toda a cobertura vegetal, estar colocando bioinsumos, como já vem tratado na semente da Gênica, tá indo junto com essas coberturas vegetais. Então, não só cobrir o solo vai resolver, não só colocando planta vai resolver, vai ter que estar repondo também. E, principalmente, eu acho que o maior entrave, que é onde a gente tem que abaixar as comunidades microbianas, esses períodos que a gente tem de planta nenhuma, né? Tá tudo seco, a gente perdeu boa parte das populações de micro-organismos, por isso da necessidade de colocar toda a safra também. Então, fora a mata nativa, que se mantém intacta lá, não é necessário repor, porém, em plantações comerciais é necessária a adoção todo ano da reposição desses micro-organismos. Depois da gente entender um pouco mais sobre as soluções de vocês, acredito que os nossos ouvintes querem saber sobre os resultados, né? Então, vocês já colheram resultados na prática, olhando para a parte da agricultura regenerativa, seja com o aumento de produtividade, aumento da biodiversidade ou até na parte do sequestro de carbono? Fazendas maiores, certificadas, eles estão mais preocupados em olhar também essa parte, então eles querem resultados também nessa parte de aumento de carbono
e de biodiversidade. Biodiversidade, hoje a gente tem as metas genômicas, né, traz um resultado bastante bom para a gente. Carbono ainda tem aí seus parâmetros, ainda não definimos, não se tem no mercado algo bem definido no mercado brasileiro para a gente estar medindo ao certo. O bioás está sendo uma ferramenta que a gente tem medido aí também, tem dado bastante retorno, mas no final das contas é a produtividade que manda, né? Então, esse é o que é redução de custo, né? Então, não acaba caindo nisso e é o que vale no final das contas. Seguindo aqui, a gente consegue quantificar de alguma forma, né? Somos um software, então acho que é um dos maiores interesses para a gente. A gente ingere muito dado, desde a coleta da fazenda, mais e farm surgiu com agricultura de precisão e a gente utilizou dessas ferramentas para agricultura de baixo carbono, agricultura regenerativa, e a gente se beneficia de modelos de culturas, modelos de carbono orgânico no solo, para trazer as quantificações de quanto de produtividade eu conseguia mais comparando com as práticas das minhas safras históricas e a evolução do carbono ao longo do tempo. Não só o que ele foi sequestrado no solo, mas o balanço geral com as emissões por queima de combustível, as emissões diretas e indiretas relacionadas a tudo que eu consumi ali durante o período da safra. E não só isso, os algoritmos trazem também os indicadores de sustentabilidade que indica a qualidade do solo, da água, por conta de lixiviação, de acordo com taxas de aplicações nitrogenadas, por exemplo, a gente consegue quantificar de uma maneira mais palpável, digamos assim, em termos de números destrinchados com tudo o que aconteceu na fazenda. Sem dúvida, o ganho de produtividade é o que a gente tem hoje de forma mais concreta para poder mostrar para o agricultor os benefícios do uso de todas essas soluções que eu falei anteriormente, né? A gente não gosta de falar quantas sacas ou quantas toneladas, porque tem muita variabilidade no campo que não dá para a gente chegar e prometer isso, mas o que a gente gosta muito de falar é da consistência, né? E hoje, com essas soluções que a gente está trabalhando, a gente tem muita segurança para falar de consistência no campo e de ganho e de rentabilidade para o agricultor. Um outro ponto que a gente consegue também observar para aqueles agricultores que têm feito uso intensivo de biológico, usando bioinseticida e vários outros organismos benéficos, é que o efeito residual que esses micro-organismos proporcionam tem ajudado, inclusive, a reduzir o número de aplicações de defensivos químicos, né? Então, nós não defendemos uma linha de zerar o defensivo químico, a gente entende que essas soluções elas podem conviver, mas com o uso intensivo de insumos biológicos tem sido notado aí a redução, seja pelo efeito residual, seja pelo maior equilíbrio do sistema. Então, quando a gente combina um ganho de produtividade e redução de aplicações, a rentabilidade acaba se destacando ainda mais, né? E o mesmo vale para fertilizantes, né? Quando a gente usa ali micro-organismos que aumentam a eficiência de absorção de nutriente ou até mesmo aumentam a quantidade de raiz, você explora mais o solo, você aumenta a eficiência do uso de nutrientes no solo. Então, essa combinação de equilíbrio do sistema, eu acho que nos ajuda nessas duas frentes, que é reduzir custo e ganhar produtividade, né? Então, a produtividade aí, como sempre, chamando a atenção do produtor rural para a agricultura regenerativa, né? E assim, eu gostaria de voltar na nossa discussão lá no começo do episódio, vocês acabaram trazendo um pouco sobre a visão do mercado, né, Marcos? Você falou sobre que vocês começaram pensando que vocês iam atuar nas pequenas propriedades, mas conseguiram atrair a atenção de grandes grupos, e eu queria aprofundar um pouco mais a nossa conversa nesse ponto, né? De como o mercado realmente está olhando hoje para isso, né? Após da gente olhar para esses resultados que vocês já estão obtendo, como que o mercado está olhando para isso, qual está sendo a busca pela agricultura regenerativa e quais estão sendo os desafios para além também da capacitação, né, do entendimento sobre esses conceitos. A demanda, eu acho que ela é bastante real, a gente consegue ver pelas pressões por ações sustentáveis, as metas, os SBTIs que a gente escuta, e as grandes empresas entram com forte quero garantir a rastreabilidade do meu produto,
o que leva, né, o tocante ao produtor? Ele tem que começar a comprovar coisas que ele ainda não está muito acostumado, né, e são muitas pressões, e entra a agricultura regenerativa, porque tem os seus pilares na sustentabilidade, e também eu vejo que essa questão de a perenidade do negócio, a garantir práticas regenerativas e a rastreabilidade do processo é uma demanda para ele se manter no mercado ou atingir novos mercados, conseguir negociar por um preço melhor. Então, é sempre focando, né, na rentabilidade também. Eu vejo que eu ouvi isso do professor Weber Amaral, acho que é interessante a gente comentar que o produtor ele é o gestor da paisagem. E se ele está fazendo um trabalho bem feito, ele precisa ser remunerado por isso. Então, por que não garantir o acesso facilitado a alguns mercados, juros menores, até mesmo um crédito de carbono? Então, eu vejo que o mercado ele vai tender para isso. Até, Fernando, assim, quando eu comentei que a gente imaginava que os produtores menores seriam o público-alvo, né, eu me refiro até a um programa que a gente tem na Gênica, que é o Regenera, que combina, né, o portfólio robusto de soluções, combina análise metagenômica do solo, que o Diro até mencionou, e a gente hoje entende que isso é uma importante aliada na diagnose do sistema, e também combina uma plataforma de educação que é a Biotech School, que é um negócio que a gente desenvolveu pensando em capacitar o agricultor sobre conceitos de agricultura regenerativa, sobre controle biológico, porque a gente entende que ainda tem muito a ser feito em termos de catequizar o público sobre o que é isso, né? Não só o agricultor, mas como quem trabalha na propriedade, todo mundo que está envolvido nisso, né? E aí a gente criou o Regenera, que foi lançado em 2021, e por nossa surpresa, né, as grandes companhias se interessaram por isso, por chegar com algo robusto, com algo pronto, com algo que ele entende que faz sentido para ele, né? E hoje, então, o Regenera se tornou uma estratégia núcleo dentro da Gênica que a gente entende ser muito relevante para continuar crescendo e crescendo de forma sólida, né? Em linha com o que a Emily falou, acho que tem muito a evoluir no sentido desses agricultores serem reconhecidos, mas também tem uma outra provocação, porque isso que a gente está falando de agricultura regenerativa nada mais é do que fazer agricultura de forma sustentável. E isso, ali na frente, vai ser premissa. Hoje a gente pode até encarar que algumas ações podem ser feitas para estimular, né? Seja a iniciativa até que o próprio governo teve no Plano Safra, que acabou sendo uma notícia, mas que na prática teve pouca evolução. Esse incentivo nesse momento é legal, mas a gente tem que entender que o incentivo não é eterno, né? Lá na frente eu acho que isso daqui vai conversar muito mais como premissa de negócio, quem não tiver alinhado perde espaço, seja no mundo das commodities, seja no mundo de quem está mais próximo do produtor final ali, a turma do HF, que estava até conversando mais cedo com o Diro ali, mas eu encaro dessa forma, eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Então, fazer uma agricultura cuidando e zelando por esses pilares aí que você trouxe da agricultura regenerativa, para mim, é coisa que no longo prazo não deve andar para trás. Mas é algo, acho que muito, muito válido, quando se acaba as grandes propriedades, os grandes traders, eles começam a elevar a régua nesse sentido, porque no final das contas o Brasil ainda é um grande produtor de commodity, como diferenciar isso? Então os maiores vão necessariamente colocar em diferenciais, pelo menos para ter opção de compra, a opção de venda melhor do que uma commodity normal. Então isso eu acho que começou aí com os grandes players, mas isso vem descendo numa velocidade até mais rápida do que eu imaginava. Então, em grãos, principalmente, café, isso já está sendo mais cobrado ainda. Então, tudo que está muito mais ligado ao consumo do produtor, do consumidor final, da população em geral, como os hortifrutis, o café, ele tem avançado mais, né? Teve até as questões aí do próprio, a rastreabilidade interna aqui dentro do Brasil mesmo, a NR, eu acho que 182, se não me engano, que é da rastreabilidade dos hortifrutis, de carne, de ovos. Então, isso daí também foi algo que alavancou bastante aí também para a adoção dessas práticas mais sustentáveis. É a ponta ditando o que está sendo feito no campo, né? Sim. Como a Emily trouxe no começo, seria interessante, então, para o produtor rural ter um pagamento pela agricultura regenerativa, né? Mas, pelo que a gente vê,
do lado de fora, né, no exterior, isso não é uma realidade. Como que vocês veem isso, né? Como eu estressei esse ponto, eu vou tomar a liberdade de responder primeiro. Na verdade, não responder. Acho que eu vou continuar com a dúvida. Mais Farm, uma startup francesa, a gente viu ali todos os protestos dos agricultores, porque o governo francês ele impõe muitas práticas sustentáveis e você não pode usar determinados produtos e sua produtividade não se torna tão competitiva quanto os países muito próximos que são capazes de mandar alimentos ali e cria esse conflito de quem produziu com as práticas regenerativas que são regulamentadas perde competitividade na prateleira. E assim, pensando para pagamento em exportação pode ser um problema, mas a gente vai conseguir adentrar o mercado se a regulamentação continuar e for o que os agricultores estão querendo, que é deixar entrar quem atinge as mesmas categorias que a nossa produção, tudo bem. Aqui dentro para o Brasil, eu não tenho muita visibilidade, porque eu acho que ainda tem uma caminhada para a gente chegar até esse cenário, que a gente ainda é bastante incipiente nessa questão de regulamentações governamentais. Talvez eu jogue a bola para os meus companheiros. Esse tema tem evoluído, né? Hoje o Regenagri já é uma certificação voltada para a agricultura regenerativa, e tem o pessoal, principalmente do algodão, fazendo um trabalho muito interessante, mas quando a gente olha para o mercado de grãos, ele tem uma complexidade logística, ele tem uma complexidade que você precisa de toda uma cadeia separada para que isso caminhe bem, né? O tema não é tão fácil quando a gente fala de commodities, mas eu entendo que já tivemos bons exemplos de que essas certificações podem sim ajudar. O Bom Sucro em cana, eu acho que é um case de sucesso. Ele não é dedicado à agricultura regenerativa, mas ele trouxe boas práticas para o mercado e, de alguma forma, as usinas são beneficiadas por ter essa certificação na venda do açúcar, né? O pessoal do café talvez seja um mercado que está muito maduro hoje falando em certificações. Então eu entendo que o tema vem evoluindo, né? Mas quando a gente fala de soja e milho, na minha opinião, né, não sou um especialista no tema, mas me parece um pouco mais complexo por conta da própria questão logística, né? Do recebimento do grão ter que ser separado, e isso daí cria um tema bem mais delicado quando se fala de Brasil, ou de querer que isso seja mainstream, né? Querer que isso seja uma realidade em todo o mercado. Mas eu acho que isso vai evoluir, e no final do dia, o consumidor final é quem dita, né? Então, no dia que o chinês, no dia que alguém exigir isso, o mercado vai acabar se preparando, né? Entendo que essa pressão hoje ela não existe, mas cada vez mais o consumidor final vai querer rastrear, não só rastreabilidade, mas vai querer entender o que foi utilizado ali no sistema produtivo. E com certeza essas boas práticas vão ser valorizadas na minha visão. O mundo vem evoluindo, os consumidores são cada vez mais exigentes, e que bom que evolui. Então a regra do jogo muda repentinamente a toda hora. Então o que eu vejo? Eu acho que não vai ter um bônus pro produtor com relação a essas coisas. Seria assim como seria daqui a pouco, vira pré-requisito para todo mundo, e quem não seguir as regras talvez virá uma punição. Então eu sou de uma época aí, eu tenho mais de 40 anos, que na minha época não era obrigatório, quando eu era criança, obrigatório o cinto de segurança. E hoje é um punitivo se você não utiliza. Então, eu acredito que vai ser nesse ponto, não vai ter bônus nenhum para produtor, não. Vai ter uma garantia de venda da sua safra, garantia de compra da sua safra, mas nada mais do que isso. Um bônus expressivo, acho que não. Então pode ser que não seja mais o diferencial, né? Seja comum, sim. A gente olhando para essas práticas regenerativas, a gente tem que, então, olhar para esse todo, né? Então, não só para os manejos pontuais. Então, a gente olha desde dos elementos que eles estão mais abaixo do solo, por assim dizer, né? Como os micro-organismos, os nutrientes, ou acima do solo, como na gestão da propriedade, o clima. Então, tem muitas variáveis que a gente tem que explorar quando a gente vai olhar para essas práticas mais regenerativas. A gente não vai fazer um manejo pontual para deixar toda a produção sustentável. E pensando nisso,
vocês têm parcerias com outras startups, empresas que ajudam vocês a trazer um olhar 360 para o produtor rural, para conseguir trazer essas práticas conservacionistas para o manejo dele como um todo também? Acho que eu posso começar aqui, porque nós temos um case que foi inclusive o Hub aqui que nos ajudou a conhecer e entender, que foi com o pessoal da Biome for All. Então, eles têm nos ajudado nessa linha de analisar o solo e entender mais. E um dos motivos da gente manter isso daí de forma com essa parceria e não internalizar para dentro da Gênica é porque a gente entende que é importante ter imparcialidade, né? Toda vez que a gente fala de diagnose, a gente entende que esse assunto vai ser importante para ter imparcialidade junto ao produtor. E é com eles que a gente tem evoluído nessa parceria. Outra startup aí que a gente tem também parceria dentro do Regenera é a AgroAdvance, que é quem nos ajuda com a plataforma de educação para o agricultor. Então, o conteúdo é feito por nós, é direcionado por nós, mas toda a plataforma pedagógica, vamos assim chamar, são eles que nos ajudam. Então, eu trago isso aqui só para dizer o quanto que esse ecossistema de Piracicaba tem sido bom para poder evoluir, avançar, e não só o ecossistema, mas o Hub tem tido um papel muito importante. A Biome for All foi uma que a gente conheceu aqui dentro, a AgroAdvance faz parte aqui também, mas a gente já conhecia aí anteriormente. Ainda não temos, estamos buscando sempre parceiros, cases aqui vindo do Hub, mas a gente sempre prisa por ser uma plataforma colaborativa. E temos casos da Maize Farm na França, mas a agricultura regenerativa, assim como as práticas convencionais da agricultura, precisa dos seus especialistas de solo, especialista climático, e não tem como atender essas necessidades sem a colaboração holística de todos esses players. Então, a gente também ainda não temos nenhuma parceria nessa questão de monitoramento, mas a gente vê que na agricultura regenerativa o monitoramento é extremamente fundamental e o conhecimento técnico. Então, eu acho que esses softwares, sensores, tudo isso vem para agregar bastante nessa. Eu acho que vai ser quase que imprescindível a utilização disso para poder avançar na agricultura regenerativa. Muito bom, gente. E estamos chegando ao final do nosso episódio. Acredito que eu não poderia fechar esse episódio de outra forma sem falar sobre o futuro da agricultura regenerativa, né? Então, gostaria de saber de vocês, como vocês veem que vai ocorrer os próximos passos desses conceitos e também quais são os próximos passos também no desenvolvimento de soluções para atender esse mercado. Então, eu vejo que, como havia dito, a questão dos monitoramentos, acho que isso daí vai ser imprescindível, porque para racionalizar a utilização tanto dos agroquímicos mesmo, então, vai ser imprescindível isso, e a gente vê também que o próximo passo também são a questões dos bioinsumos avançarem para outros quesitos em controle de plantas daninhas, coisas nesse sentido, né? Então, a gente está aqui no Brasil, acho que implementando um sistema de agricultura regenerativa nos ambientes mais inóspitos que a gente tem aqui, que a gente faz agricultura, porque como a gente não tem uma neve, não tem uma geada forte, então as pragas, elas proliferam, não param de proliferar, o ano inteiro, as plantas daninhas também, elas não param de se reproduzir, e o solo também, a matéria orgânica, ela a todo momento ela está sendo consumida, não está sendo congelada. Então, eu acho que o Brasil vai ser um case em conseguir fazer a agricultura regenerativa num ambiente tão inóspito assim. Então, o Brasil acho que vai começar a exportar bastante tecnologias de agricultura regenerativa. Então, como que eu vou te falar? Vai ser eu acho que o extremo do extremo implementar a agricultura regenerativa no Brasil. Então, isso daí eu acho que vai servir de exemplo para o mundo inteiro. Muito legal essa fala. Acho que a agricultura brasileira ela sempre se mostra como uma potência a ser assistida pelo restante do mundo. E eu vejo que todo mundo está olhando para isso, né? Tanto agtechs, grandes corporações, e o produtor está começando a olhar também, e precisamos unir esses setores. Eu acho que é o que vai acontecer tanto privado quanto o público, para a gente conseguir atingir os melhores resultados e garantir a rentabilidade, que também é importante, né, que a gente foi falando desde o início do episódio. Bom, Fernanda, eu acho que dividindo em duas partes assim, a sua pergunta, nós estamos gravando esse podcast aqui em março de 24, né, só para contextualizar que talvez quem está ouvindo. No curto prazo,
eu acho que a agricultura regenerativa e tudo que a gente está falando passa a ser um baita aliado do agricultor nesse cenário onde as commodities começam a normalizar preços e cria-se ali uma necessidade do agricultor otimizar investimento, né? Isso é fato. E se a gente está falando de algo que ajuda ele a aumentar a produtividade, possivelmente reduzir custos, eu acho que a agricultura regenerativa ela entra como uma baita opção para contribuir nessa estratégia do agricultor, né? E pensando no horizonte de médio e longo prazo, compactuo com tudo que os colegas disseram, né? O Brasil tem de tudo, já é o protagonista no tema, os fundamentos do agro no Brasil, os fundamentos desse tema são muito bons, né? Eu acredito que nós vamos ter a chegada de novas gerações de bioinsumos, olhando não somente para micro-organismos, mas para moléculas orgânicas, o pessoal que está trabalhando com RNA de interferência e outras soluções que virão sempre com esse intuito de melhorar o equilíbrio no sistema, ser mais um aliado no manejo de pragas, que na agricultura tropical, falar de praga e doença é muito desafiador. Então, a realidade que o Brasil conseguiu evoluir em termos de agricultura é muito interessante. Então, as instituições, universidades, Embrapa, são grandes. Nós temos que agradecer muito esse pessoal que conseguiu fazer a agricultura num lugar inóspito, como disse aí o Diro, né? O Cerrado é muito desafiador, com correção de solo, com plantio direto, tudo que esse pessoal conseguiu criar, o Brasil já é hoje uma referência. Que, sem dúvida, com essas soluções que estão sendo desenvolvidas, é difícil tirar o Brasil dessa posição de liderança na produção de alimentos aí. Então, eu acho que a gente tem uma agenda muito positiva. Vejo que a gente está no lugar certo, na hora certa, passando por um momento aí onde todos os agricultores estão refazendo seus planejamentos, natural, mas acredito que a agricultura regenerativa e os bioinsumos são ferramenta-chave aí para esse momento que o agricultor vive. Fechando, então, com chave de ouro esse episódio. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio dessa série. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, Diro, Emily, Marcos, e também dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Nos vemos no próximo episódio para falar sobre novas tecnologias e também sobre novas oportunidades do agro do futuro.